Olá, meus queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor. Agora vai, eu havia errado aqui como entrar. Nós iniciaremos a nossa aula. Quero desejar bem-vindo a todos. A nossa classe agora é a classe do nível médio em teologia do curso CFTM. Nós estamos estudando seitas e apologética. O curso médio, para os irmãos que irão entrar também do básico, ele é um pouco diferente. Então o conteúdo ele é mais histórico, um conteúdo mais amplo e requer um pouco mais de leitura, dependendo do assunto. Então para deixar um pouco dinâmico, eu pensei em fazer uma aula mais breve com os irmãos, comentar o ponto principal e deixar essa responsabilidade aí para os irmãos de estudarem. Então, vocês que estão no nível médio já tem que ter uma autonomia maior de estudo, tá certo? Não podem depender somente do professor. Então, nós vamos estudar o livro de Seitas e Apologética, continuar o nosso estudo. Já vimos o que é uma seita, já vimos o que é heresia, já vimos o contexto delas na igreja primitiva. Nós já vimos algumas seitas do nível pseudo-cristã ou ocultista. Então nós já vimos algumas coisas aí. Hoje nós vamos ver a questão do catolicismo romano e dos testemunhos de Jeová. Quais que são as doutrinas errôneas, ou melhor, os dogmas que eles ensinam. Qual que é os problemas, os falsos ensinamentos que permeiam essas igrejas, tá certo? Então eu vou resumir bastante esta aula para os irmãos, não vou deixar cansativa. Quando entra nas questões bíblicas, eu gosto de expor um pouquinho mais, mas esta para ficar um pouco dinâmica e não pesar muito para os irmãos na hora de assistir, eu vou fazer mais curta, tá certo? Então, o catolicismo romano é uma igreja, é uma seita, vamos colocar assim nos termos que nós já aprendemos, dentro do cristianismo, ou seja, é um grupo dentro do cristianismo. E como que ela surgiu, como que ela iniciou, nós vamos ver a partir de agora, tá certo? E ver quais que são os problemas e os ensinos, o porquê de cada ensino. Então, a Igreja Católica, ao contrário do que muitos católicos e padres dizem que é a igreja que Jesus deixou, na verdade não é a realidade. Porque a Igreja Católica, ela inicia no século IV. Até então, a Igreja Cristã, a Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor já pregava o Evangelho. Então é diferente o Evangelho do cristianismo institucional. Tá certo? Isso daí é algo que eu sempre falo para vocês, que vocês já conhecem. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é o que Cristo deixou. O que é o cristianismo institucionalizado? Isso é o que Constantino fez. Então, Constantino, no século IV, por causa da questão política, para se manter no poder, ele vai unir os grupos religiosos, ele vai se aliar ao cristianismo, vai abraçar o cristianismo como religião, porque neste momento, no século IV, o cristianismo era a maior religião em Roma. Então, para ele não perder, o que ele fez? Ele abraçou o cristianismo. Em Roma não, perdão, meus irmãos, em Antioquia, em Alexandria, nas principais províncias que a Roma imperava, que a Roma dominava, melhor dizendo, que ela tinha o domínio, o império. Ela tinha o império. Então, a principal religião estava sendo o Evangelho, porque o Evangelho foi muito pregado até os confins da terra, como Jesus ensinou para os discípulos, para que eles anunciassem. Então o Evangelho cresceu de uma maneira estrondosa. Em cerca de 60 anos, os apóstolos conseguiram evangelizar a Europa, a Ásia, a África, muitos continentes, 3 continentes eles conseguiram envolver com o Evangelho. Irmão Fabrício, Deus abençoe, fique à vontade para comentar, para perguntar, estamos aqui para vocês.
Então, imagine isso, só em 60 anos, depois os irmãos continuaram a pregar. Então chegou o século IV, a igreja era grande, existia dois grupos muito fortes, um em Antioquia da Síria, de onde saíam os ensinamentos, e outro em Alexandria, onde era os dois grupos teológicos fortes da época. Era Alexandria, no Egito, e Antioquia na Síria. Então esses grupos eles entravam em conflitos teológicos muitas vezes. Uma Renata, Deus abençoe a tua vida. Eles entravam em conflitos teológicos. E às vezes quase que dividiam-se nos seus pensamentos. E o que Constantino começou a fazer? Começou a unir esse povo. Se aliou a eles, foi favorável aos cristãos, e os cristãos apoiaram ele, lembrando que não é uma época, né? Não é uma época de onde tem eleição, não é uma época onde há democracia. O que há é um império, é um domínio, o que há é um imperador dominando toda a região. Só que o que eles tinham medo muitas vezes? Eles tinham medo que esses grupos religiosos se tornando fortes, no caso do cristianismo, eles viessem a derrubar o império por causa das suas convicções. Então ele tinha medo. Então o que aconteceu? Ele abraçou essa religião para ter o apoio da maioria, abraçou a religião cristã e tentavam manter esses grupos unidos para não perder a força, não perder o poder. E por isso que vai surgir os concílios. Os concílios eles surgem a partir do momento que os grupos estão conflitantes, estão em grandes debates. E aí o que Constantino faz? Vamos juntar esse povo aí, vamos decidir ficar com uma só vertente, com uma só linha. Daí surgem diversos concílios da Calcedônia, em Éfeso, de Trento. Então muitos concílios para conciliar essas ideias teológicas que estavam sendo conflitantes. Tá certo, meus irmãos? Então esse é o ponto histórico. Então a Igreja Católica ela vai surgir quando a Igreja se une com o Estado. Então há uma junção de Igreja e Estado. O poder político se une com o poder religioso e o econômico está ali à base, né? Dentro tanto do político como do religioso. Então esse é o momento que a Igreja se une com o Estado. Então isso daí foi uma queda para a igreja. Por quê? Agora não é a palavra, que a Bíblia, né? Não é a palavra que vai ter preeminência. Agora é o que o imperador vai ditar. Então vai acontecer isso. Por isso que vai vir a queda da igreja. Vai ser um tempo difícil. Do século V ao século XV. Será muito difícil para a igreja nessa questão doutrinária. Muitos erros teológicos virão. E isso é um grande problema, que nós vamos ver aqui no livro. Já na página 44, ela se fortalece em Roma, por isso que fica sendo chamado de catolicismo romano, tá certo? A palavra católica vem do termo grego katolike, quer dizer universal, mostrando que aí a religião cristã se tornou universal. Só que tem um detalhe, eles não prezavam, depois com o tempo não se prezou mais as verdades centrais da Bíblia, da palavra de Deus, e começou a entrar heresias, adorações a ídolos, começou a vir os costumes pagãos, entrou dentro da igreja, também pensamentos pagãos, festas pagãs vieram para a igreja e se estabeleceram, estão até os dias de hoje no nosso meio. Então isso foi um retrocesso no sentido da ortodoxia, que eu já expliquei para os irmãos, né? Que a ortodoxia é o ensino correto das escrituras. Então, o que aconteceu? A partir daí, nós vamos ver, eu vou ler um texto aqui do Catecismo Romano, que diz as pretensões da Igreja Romana, no livro de vocês aqui, ó, Pretensões da Igreja Romana. Constituída sob a direção do Espírito Santo, esta igreja é a única que não pode errar no campo da fé e da moral. Todas as outras, porém, se arrogam o nome de igrejas, caem fatalmente nos erros mais perigosos quanto à fé e aos costumes, porque são guiados pelo espírito de demônio. Então, o Catecismo dos Párocos, redigido por decreto do Concílio Tridentino, publicado isso aqui pelo Papa
Pio V. Então, o que eles dizem? Que nós, que todas as igrejas demais, que não seguem a igreja e o costume, veja que não é a Bíblia, né? Mas é que não segue a fé que eles pregam e o costume, eles estão sendo enganados por espíritos, são guiados pelo espírito de demônios. Então o que isso é? É o exclusivismo que nós já vimos nas aulas anteriores. É dizer, ó, só nós temos a verdade, vocês não têm a verdade, é só nós que temos. É só nós que temos a verdade. Então nós vamos ver agora aqui a cronologia de erros. Então alguns erros que foram criados nesse período aí. Tá aqui, ó, 310. Reza pelos mortos. 320. Começa a usar velas na igreja. 325. O imperador, lembrando que é 313, né? Que vai se unir a partir de 313. Um pouco antes ali, mas 313 depois de Cristo, o ano 313 vai ser crucial. 325, o imperador participa do primeiro concílio. 394, substitui o culto por missas. 416, a primeira vez que se fala em batismo infantil. Nós já vamos ver isso daí. 431, instituído o culto a Maria, a mariolatria. Olha só quando surgiu. Então, eles dizem que Maria foi assunta aos céus. E Maria foi uma mulher muito importante, agraciada. Só que ela não é mediadora. Ela não roga por nós. O único que roga é Cristo. Travou o vídeo? Continua travado, irmão Fabrício? Ou está conseguindo me ouvir? Fabrício está conseguindo me ouvir? Irmã Renata? Como que está o áudio aí? Me dê uma resposta, por gentileza, para que eu possa continuar. Senão eu reinicio. Melhorou? Consegue entrar para ver lá? Como que está o áudio? Isso, a mariolatria, irmão Fabrício. Exatamente isso. O que é a mariolatria? A palavra latreia é adoração. Adoração a Maria. Certo? Que bom que voltou. Vamos continuar então. Agora que eu sei que está tudo ok, para poder não perder a aula. Então, 503 decretam purgatório, que se a pessoa não cometeu o pecado venial, né, depende do tipo de pecado, se não for um pecado muito grave, ele vai para o purgatório para ser redimido. Então, isso daí é colocar em xeque também, já vamos comentar aqui, é colocar em xeque o resgate somente pelo sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Então, se eu digo que eu ainda tenho uma chance lá num purgatório, se eu digo isso, quer dizer que o sangue de Jesus não foi eficaz. O sacrifício de Cristo não foi eficaz. Então, isso é um grande erro teológico. Então, 783 institui culto a imagens. 830 usam água benta e ramos. 933, canonização de santos. Ou seja, daí começa a partir de 933 começa a se rezar para alguns homens que foram importantes. Santos somos todos nós somos santos, chamados para ser santo. Não existe pessoas que mereçam orações, que rogam por nós no céu. Isso não existe, não tem na Bíblia isso, que Pedro, que João, que Paulo está rogando por nós. Então, isso é um erro teológico, é um erro bíblico. Então, no 1074 decreta um celibato sacerdotal, que é outro grande erro, é decretar isso. Nós sabemos o problema que gerou, questões de escândalos, decretar celibato aos sacerdotes, sendo que Deus nunca proibiu. Os sacerdotes lá no Antigo Testamento tinham esposas da tribo de Levi. Eles eram da tribo de Levi e casavam com mulheres da tribo de Levi. Então nunca houve isso na Bíblia. O próprio Deus falou que melhor é que o homem não esteja só, não é bom que o homem esteja só.
Então isso é um grande problema também que gerou muitos escândalos. 1184, instituída a Inquisição. 1190, venda de indulgências. 1200, instituíram a hóstia ao invés da ceia de Cristo. Então passam a usar a hóstia. A indulgência é perdão dos pecados por dinheiro, é comprar a salvação. Então a indulgência é você pagar o preço para ser salvo, para ter o céu garantido. É um grande erro, porque isso fere os princípios da palavra que diz que Jesus ele pagou o preço do resgate por nós. Então isso aí foi um grande erro também. 1215, instituída a transubstanciação. O que era a transubstanciação? É a doutrina, o dogma que diz que o pão se torna a carne de Jesus, literalmente, e o vinho se torna o sangue de Jesus, literalmente. E não é isso que nós vemos na Escritura. Nós vemos na Escritura um símbolo. Como que a gente vê isso, sendo que Jesus falou que a carne é o pão, o pão é a carne, o sangue é o vinho? Isso aí nós temos que ir para o Antigo Testamento e entender as ofertas vegetais. O vinho, que na aula dos profetas menores eu falei sobre isso. O vinho simboliza o sangue do animal que é morto, o pão, o trigo e o azeite simbolizam a carne do animal. Então Jesus é o sacrifício animal, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado. E a ceia, ela tipifica todo o sacrifício de animal, ele era acompanhado pelo sacrifício de cereal, pelas ofertas de cereais, pelas ofertas de vegetais. Então elas estavam juntas, elas se tornavam uma só oferta. Por isso que Jesus instituiu a ceia, para nós participarmos da sua morte e ressurreição. Então a ceia é o momento que eu tenho a comunhão com Cristo. É eu confirmando que eu já morri para o mundo e agora eu estou em Cristo. Por quê? Para participar da ceia precisa ser batizado. E o batismo tem esse símbolo. Morrer e ressuscitar com Cristo. Morre para o mundo, ressuscita com Cristo. Então nós vemos aqui 1216, a confissão dos pecados aos padres. Pecados aos padres. A Bíblia fala que nós precisamos confessar uns aos outros. Nós devemos se comunicar com os santos quando estivermos em problema. Mas primeiro nós precisamos ver quem que é esse santo. Agora não existe um homem na terra que possa te absolver dos pecados e dizer, faça isso que você estará perdoado. O único que pode dizer isso é Deus. O único que pode dizer isso, perdoar pecado literalmente, que pode declarar-nos perdoado, declarar-nos justo, é Deus. E isso aconteceu por meio de Cristo. Ele nos justificou. Por isso hoje estamos declarados justo por causa do sacrifício de Cristo. 1229, proibiram de ler a Bíblia. Por que proibir de ler a Bíblia? A palavra de Deus não é a verdade que nós precisamos? Então isso é um problema. Por que proibir a leitura da palavra? Porque senão o povo ia conhecer a verdade. Eles usavam o termo que a Bíblia era escrita em línguas difíceis, que não poderiam ser entendidas pelo homem comum. Então isso daí foi uma falha que eles tiveram. Tá certo? Então, se alguma igreja proíbe você de meditar nas escrituras, de fazer um curso teológico, tome cuidado, né? Graças a Deus nós estamos aí no Ministério de Reconciliação com esta liberdade de ensinar a palavra, porque uma igreja que ama a Deus é uma igreja que ama a palavra. Então, proibir a leitura da palavra. Por isso que hoje tem essa cultura na igreja católica. Poucos os membros lá leem as escrituras. E os que às vezes leem nem compreendem direito a sua mensagem. Depende do padre para explicar. Graças a Deus que nós temos cursos, nós aprendemos, nós desenvolvemos e precisamos. Exatamente, irmão Fabrício. O único que pode nos perdoar, apenas Deus através de Jesus Cristo. Exatamente, pelo sangue de Jesus. Hoje nós temos paz com Deus. Porque o homem transgrediu contra Deus e ele é o único que pode perdoar pecados. 1546, livros apócrifos são acrescentados. Então o que acontece nesse período? Nesse período eles vão fazer uma tradução para o latim, que será chamada de Vulgata Latina.
Muitos empreenderam traduzir do hebraico, do grego, que é a Septuaginta, para o latim, mas poucos tiveram sucesso. O que terá sucesso, que vai conseguir de fato, será Jerônimo, que nesse período irá acrescentar alguns livros também. Na verdade, segundo algumas informações que eu li, Jerônimo não queria colocar esses apócrifos, mas como não é a igreja quem manda, porque a igreja está unida, ao Estado, então depende do que o Estado manda. Por isso é um perigo quando a igreja do Senhor Jesus não pode se juntar com o Estado. Nós devemos ter políticos que temem a Deus, sim, mas nós não podemos ter a igreja dependente do Estado. Então a igreja ela é independente, ela não pode depender de político nenhum. Ela só pode depender de Cristo. Ele é o único dono da igreja. Então isso vai acontecer lá na grande tribulação também. A falsa igreja vai depender do poder político. Então, é acrescentado a alguns livros. Só que um detalhe muito importante, que eu já vi até padre falando, escrevendo, dando cursos, dizendo assim, aí eles se estribam na palavra, no termo sola escritura, que é uma das palavras que surgirá na Reforma Protestante. Eles se estribam nessa palavra de somente as escrituras, e eles tiraram livros da Bíblia. Eles têm 7 livros a menos. Só que um detalhe muito importante aqui, não é nós que temos livros a menos, é que esses livros não são comentados, são tidos como obscuros. Jesus nunca mencionou, os apóstolos não mencionaram, então os judeus não reconheceram. Da onde que surgem esses apócrifos na Bíblia católica? Aonde que aparece? Então esses livros eles vão aparecer por conta da tradução do hebraico para o grego, que é chamado de Septuaginta. Um rei queria, acho que era Ptolomeu, se não me engano, do Egito, queria ter o livro dos judeus na biblioteca de Alexandria, porque ele estava estruturando a maior biblioteca do mundo, ele queria ter muitos exemplares de livros nesta biblioteca, como os judeus eram vassalos do governo grego nesse tempo, que estava dividido em 4 generais, 4 lugares, Egito, Macedônia, Síria, entre outros. Deixa eu ver aqui certinho para passar para vocês, para não passar uma informação. Então estava dividido entre Egito, Síria, Macedônia e Trácia. Aí no Egito queriam a escritura. O que aconteceu? Os judeus mandaram 70 ou 72 rabinos, pessoas instruídas, anciãos, para traduzir. Só que nesse tempo existiam escritos também. E eles acrescentaram esses escritos, porque não teve aquele critério que os judeus lá em Jerusalém tinham. Aquele critério que Esdras teve, aquele critério que há até hoje. E o que foi feito? Acrescentaram 11 livros. 11 livros, não são 7. 11 livros na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Desses 11 livros, a Igreja Católica ela se apropriou de 7 para poder estruturar esses falsos dogmas, ou melhor, esses dogmas que são falsas doutrinas. Então, eles também diminuíram a Bíblia, se for usar nesse termo, que eles dizem, eles têm 7 livros a menos. Eles tiraram da Bíblia. Mas espera aí, dos 11 livros eles pegaram só 7. Então observaram que isso é tendencioso? Então esses 7 são livros complicados, são livros que são obscuros, não dá para entender. São livros que têm falhas históricas, falhas teológicas, se conflitam com outros textos da Bíblia. O irmão Fabrício está perguntando se está travando aí para quem está assistindo. Na casa dele está travando. Como que está aí? Nós temos mais uma pessoa online. Está travando aí para você? Comente aí por gentileza, para nós darmos sequência, senão teremos que repetir esta aula. Estão conseguindo me entender? Está cortando o áudio? Está travando? O
que os irmãos me dizem? Como que está a aula? Podemos continuar? Podemos dar sequência a esta classe? Amém? Eu vou continuar aqui, depois vou dar uma analisada no vídeo. Se estiver cortando, eu farei novamente esta aula. Caso não esteja cortando, eu vou postar no YouTube, daí lá não, se o problema for contigo, Fabrício, aí lá não estará travando, né? Se estiver perfeito aqui para mim o vídeo, tá certo? Vamos lá, isso mesmo. Então, retomando o assunto, a Vulgata ela acrescentou apenas 7 de 11 livros. Por quê? Isso é tendencioso. Paz, minha irmã Helenice, Deus abençoe pela tua presença aqui na nossa classe. Seja bem-vinda. Nós estamos mostrando aqui para os irmãos, depois você volta e assiste esta aula desde o início. Agora é 26 minutos, você assiste esses minutos anteriores para pegar o conteúdo. Então, eu iniciei um pouco antes essa classe. Eu iniciei um pouco antes para nós darmos uma introdução, mas depois esse vídeo fica disponível no Facebook, daí você poderá assistir. Que bom que está ouvindo bem. Isso, Fabrício. Depois eu vou também postar no YouTube, porque alguns irmãos não têm Face, não estão acompanhando, porque eles não têm conta no Facebook. Eu vou postar no YouTube e vou compartilhar todos os links com vocês de todas as aulas que estará nesse grupo, tá certo? Então já demos só simplesmente essa introdução no ponto histórico, da Igreja Católica, quando ela surgiu, século IV, ano 303. A palavra católica vem do termo catolique, está no livro de vocês, acompanhem lá pelo livro, estou na página 45. Estamos mostrando as heresias que foram surgindo conforme o tempo, tá certo? Então, depois desses livros apócrifos, 1854, observa que já aconteceu aí a reforma protestante agora. Nós vamos ter a dogma da Imaculada Conceição, 1870, a infabilidade do Papa. Então, 870 vão decretar que o Papa é o Santíssimo, o Pontífice, ele tem a autoridade suprema, soberana aqui na Terra. Ele é o único representante legal de Deus aí na Terra, que tem poder para perdoar, para fazer tudo, né? E nós vemos que na Bíblia não mostra assim. Declararam também, no ano de 1950, a Assunção de Maria. Então observa que a Assunção de Maria é algo muito recente. Eu vou mexer um pouquinho aqui. A Assunção de Maria é muito recente. E não tem texto nenhum na Bíblia. São livros apócrifos do segundo século. Livros, porque tem apócrifos do Antigo Testamento, que são esses que estão inclusos na Bíblia Católica. E há também os apócrifos escritos no Egito pelos gnósticos no século II, século III, que são aqueles evangelhos de Tomé, Apocalipse de Pedro, Maria Madalena. Então vários livros, vários escritos, tem mais de 100 livros apócrifos só do Novo Testamento. Ao total são mais de 200 livros apócrifos. Aí eles dizem que nós tiramos da Bíblia. Nós não tiramos nada na Bíblia. Eles que foram enganados por uma tradução. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, e ler o texto de quando Estevão fala sobre o cordeiro, quando o eunuco ele está lendo sobre o cordeiro levado ao matadouro e da ovelha tosquiada, esse é o texto de Isaías. Lá está o contrário, diz que a ovelha foi ao matadouro e o cordeiro foi tosquiado. Então, ali no comentário da Bíblia de Jerusalém, eles já vão colocar que aquele texto é um texto obscuro da Septuaginta. Então, até os teólogos, eles entendem que é um texto obscuro. Então, não dá para confiar. Vamos continuar aqui o livro. Vamos ver a hierarquia desta igreja.
A hierarquia desta igreja está, o ministério, vamos colocar assim, né? É o diácono, padre, bispo, arcebispo, cardeal e papa. Então esses seriam os ministérios, as funções. E o papa é o pontífice romano, em virtude dos seus munos de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja. Então é aquele que é o supremo líder da Igreja Católica. Vamos ver as respostas apologéticas na página 47. O sumo pontífice, quem que é o mediador entre Deus e os homens? Só tem um, que é Jesus. Não existe nenhum homem que possa mediar, não existe nenhum homem que possa nos declarar culpado ou nos declarar inocente. O único que pode é Jesus Cristo. Ele é o único. Jesus, aquele que se fez homem para vencer como homem e ascendeu aos céus, está à destra do Pai. Certo? Pastor de toda a igreja. Quem que é o pastor de toda a igreja? É o próprio Jesus também. Pedro fala que nós devemos pastorear a igreja com vontade, que seja segundo a vontade de Deus, com amor, para nos apresentar ao sumo pastor, o pastor dos pastores, que é Jesus. Então ele é o único, irmãos. Nós somos servos, nós somos os amigos do esposo, aqueles que contribuem para que a esposa esteja perfeita, para que a igreja seja adornada. Quem que é o vigário de Cristo? É o Espírito Santo, coloca aqui, é o único, né, que está conosco e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quem que é o único infalível? Eles dizem que o Papa é infalível. O único infalível que não tem falha é Jesus. Nós podemos viver sem falha? Podemos, se seguirmos todo o exemplo de vida de Jesus. Mas, caso contrário, nós falharemos. Então, isso mesmo, Jesus é o pastor de toda a igreja, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o príncipe dos pastores, Jesus, ele é tudo para nós, só ele, e nele, para ele, por ele que nós temos que render graças, louvores e o nosso trabalho. Amém? Isso mesmo. Comentem aí, meus irmãos, participem da aula, não se acanhem, não fiquem com vergonha de perguntar, de questionar, pode ficar à vontade. Esse canal é a primeira vez que eu estou falando diretamente para vocês do curso médio, mas este canal, posteriormente, nós usaremos para deixar breves mensagens para vocês, textos, interpretar alguns textos interessantes das escrituras, alguns textos, mostrar como que faz uma boa interpretação. Então depois nós vamos utilizar também para responder algumas questões que vocês possam levantar lá no grupo. Eu quero entender melhor esse texto da Bíblia, irmão André, pode fazer um vídeo sobre isto? Eu estarei realizando este vídeo aqui para os irmãos, que às vezes na aula fica corrido, por causa do nosso conteúdo, não dá tempo. Mas aqui será mais um canal que nós utilizaremos para responder. Às vezes não entra, às vezes surge uma dúvida, como nas nossas aulas lá o irmão Fabrício levantou um questionamento que surgiu e às vezes entrou no tema, mas às vezes surgem esses questionamentos em um livro que não é o tema. Então nós utilizaremos esse canal para responder essas perguntas. Está envergonhado por quê, irmão? Irmão Fabrício. Você é o que mais comenta aí, né? Continue, vamos animar esse pessoal aí para eles verem que podem participar da aula, para eles perceberem isso, tá certo? Então aqui vocês podem perguntar, meus irmãos. Também pode lançar perguntas no grupo. Aí nós vamos respondendo com vídeos à parte, depois que passar esta fase de nós realizarmos essas aulas à distância. Nós vamos terminar este livro porque já estávamos na metade, mas depois a gente vai ver se continuaremos ou esperaremos. Vamos ver com a irmã Silvana qual será a melhor forma de procedermos. Mas este canal é um canal que eu quero continuar a utilizar, porque já estava no meu coração há muito tempo de fazer vídeos, porém nos faltava coragem às vezes
deixava de lado, ia deixando, protelando, mas agora chegou o momento que nós vamos comunicar também através desses vídeos, tá certo? Vamos continuar. Então nós não vamos parar muito na leitura, porque seus irmãos podem fazer. Então como que é a salvação na Igreja Católica? 3 formas pode se adquirir a salvação. Uma é a graça de Deus, outra é fé e obras, está na página 47, e outras é a Igreja e os sacramentos. Então em um ponto eles estão certos. Então como adquirir a salvação? A salvação ela se adquire de 3 formas, de fato, ou melhor, 3 elementos compõem a salvação. Existem 3 elementos. O primeiro elemento é um dos elementos, melhor, é a fé. A outra é a graça. E a outra é o sangue. Isso que a Bíblia diz. Vou ver se dá para vocês enxergarem aí. Ó, esses são os 3 elementos, a fé, sangue e graça. 2 desses elementos pertencem a Deus. Um desses elementos pertencem ao homem. Olha aqui, ó. Então, 2 desses elementos pertencem a Deus. A graça, ela veio de Deus, ela se manifestou através de Cristo, parte de Deus. O sangue foi de Jesus Cristo derramado. E a fé? A fé é parte de nós. Nós temos que crer na graça que nos foi ofertada por meio do sangue de Jesus Cristo. Tá certo? Então esta é a forma bíblica. Esta é o que a Bíblia diz. Agora eles dizem que é a graça de Deus, fé e obras. A fé e obras não salvam, elas são resultados da salvação. Os salvos precisam demonstrar boas obras, fruto de arrependimento, produzir fruto de arrependimento, dignos de arrependimento. O que é isso? Transliterando essa palavra, o que significa esse texto? Produzir resultados, deem resultados condizente à mudança da vossa vida, à mudança da vossa mente. Então precisamos produzir resultados. A igreja tem que produzir resultados. Ainda mais nesse tempo difícil que as pessoas estão sem esperança, que nós já comentamos em uma aula anterior com o povo do curso básico, com os irmãos, os alunos do curso básico, que às vezes nós temos um desespero por causa desse vírus no meio da igreja. A igreja não pode estar desesperada. Irmão, se a igreja estiver desesperada, que tem Deus, que tem Cristo, que é salva, imagine o povo aí fora que não tem Deus. Então eles estarão perdidos. Se os próprios crentes estão desesperados, então nós temos que manter a nossa fé firme em Cristo, porque tempos difíceis a igreja sempre passou. Então tempos difíceis nós passaremos e muitos ainda virão. Assistam as aulas aí que eu coloquei. Aproveitei esse grupo e disponibilizei as aulas do básico para os irmãos e vejam lá o que nós estamos falando nessas aulas. Tempos terríveis virão. Isso daqui é apenas o início. Então, nós precisamos estar firme e constante, dando ânimo, dando conforto para essas pessoas que se achegam a nós. Porque às vezes você vai conversar com alguns crentes e os crentes, agora está tudo perdido, está tudo acabado, não tem quem nos salve. Não é assim, irmãos. Nós temos a fé, porque nós somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Isso mesmo, 3 elementos para a salvação: fé, sangue e graça. Esses 3 elementos que a Bíblia diz. Tá certo? A igreja, os seus sacramentos, as suas ordenanças. Irmãos, a igreja, nós já explicamos isso para os irmãos, eu coloquei uma reflexão. Nós somos a igreja. A igreja não é o conjunto de dogmas. A igreja somos nós. Nós somos a igreja e a igreja deve estar estruturada na doutrina que os apóstolos ensinaram, que é a doutrina de Cristo. Então a igreja precisa estar estruturada na doutrina, não em dogmas, de regimentos internos, de regulamentos internos. A Bíblia demonstra as doutrinas que nós precisamos. Não é a igreja que define o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. É a palavra que nos ensina, que ela é lâmpada, ela é luz. Então a igreja somos nós. Nós nos reunimos, ou seja, nós congregamos
A igreja, que somos nós, vai à congregação que se reúne num templo. Então essas três palavras nós não podemos fazer confusão. O que é a igreja? É o corpo místico de Cristo. O que é congregação? Ajuntamento de povo, reunião, assembleia. O que é templo? É o edifício, é o prédio. Certo? Então essas são as outras três palavras que nós não podemos confundir. Igreja, corpo de Cristo. Congregação é o ajuntamento da igreja. E templo é o prédio onde nós nos reunimos. Nós não somos templo do Espírito Santo, não. Nós somos o santuário do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo está no nosso espírito humano. Porque o templo é todo o corpo. Templo pode ser tido como todo o corpo, numa tipologia isso, né? O Santíssimo, a parte mais profunda é o nosso espírito, lugar santo, a alma, e o átrio, nosso corpo, que é o lado visível, a parte visível. Isso na tipologia, porque nós somos o santuário do Espírito Santo, tá certo? O Espírito Santo mora no nosso espírito humano e de lá ele deseja transbordar para a nossa alma e para o nosso corpo, para que nós sejamos cheios. Isso mesmo, igreja somos nós, é o corpo místico de Cristo, é o organismo, igreja é organismo, diferente de uma igreja, organização. Então hoje, por causa da confusão, nós temos que falar de igreja como organização e como organismo. A Bíblia, quando fala de igreja, ela só vai falar da igreja organismo, que somos nós, o corpo místico de Cristo, certo? A congregação é reunião, ajuntamento, e o templo é o edifício. Então a igreja não determina, a igreja não salva ninguém, a igreja no sentido organização. Assembleia de Deus, reconciliação, católica, Deus é amor, todas as igrejas não terá poder de salvar ninguém. O único que pode salvar é Cristo. Aí terá aqui os decretos, irmãos, vocês leiam depois, terá esses decretos que eles instituem essas doutrinas. Então nós vamos seguir. A resposta apologética é em nenhum outro há salvação, a não ser no nome de Cristo. Então, só por meio dele que nós somos salvos. E pela graça, mediante a fé. Tá certo? O batismo, eles instituem aqui, ó, no ano 416 depois de Cristo, institui o batismo de crianças. Mas o batismo, ele é um símbolo. O que é batismo? Ele é um símbolo. Então você pode colocar aí, irmão Fabrício pode nos ajudar, outros irmãos. Batismo, a Bíblia fala de 3 tipos de batismos. Então nós somos batizados em 3 tipos de batismo. Mas espera aí, a Bíblia não fala que há um só batismo? Que negócio é esse, irmão André? De 3 tipos de batismo. Nós somos batizados no Pai. E como que é esse batismo no Pai? É por meio do fogo. De purificação, é a obra que Jesus realiza. Quem que batiza-nos no Pai? Jesus, transformando o nosso caráter no caráter do Pai. Então esse batismo é com fogo, purificando-nos. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 5,48, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E ele vai nos transformando, nos moldando. Então é o batismo com fogo. Moisés provou esse batismo lá no capítulo 5 de Deuteronômio, quando ele ficou no monte ardendo em fogo. O caráter dele foi mudado ali. Certo? O segundo batismo é no Filho. Então, como que é realizado esse batismo? Quem realiza esse batismo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo nos imerge no corpo de Cristo, nos introduz no corpo de Cristo. Isto mesmo, irmã Helenice. 3 tipos de batismo. Primeiro no Pai, que o elemento é o fogo. O elemento onde nós somos imergidos é o fogo. O segundo é o Filho, que o elemento que nós somos imergidos é no corpo. Então o Espírito Santo nos introduz no corpo de Cristo. Ele nos faz entrar no corpo de Cristo. Isso acontece na nossa conversão. E para esse batismo eu preciso declarar que eu estou no corpo de Cristo. Como que a igreja declarava no primeiro século e como nós declaramos até hoje? Descendo as águas. Então, o batismo nas águas é apenas um símbolo do batismo no corpo de Cristo. O batismo nas águas não salva ninguém. O que nos salva é o crer em Jesus Cristo. Pregará, ide, pregai.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Então, quem não crê, ele está condenado. Por quê? O que salva a pessoa é crer na mensagem de Cristo, no sacrifício de Cristo. Se não der tempo dela ser batizada nas águas, ela está salva, porque ela passou pelo batismo literal, que é a morte. Agora, se eu tenho a oportunidade de batizar e não me batizo por algumas questões particulares, aí eu estou negligenciando, porque eu preciso descer as águas. Faz parte. Por quê? Só depois que eu desço as águas é que eu posso participar da ceia. E Jesus disse: aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então as pessoas que não participam da ceia estão com um sério problema. Isso está lá em 1 Coríntios 10, 2, que primeiro eles foram batizados em Moisés e na nuvem e depois comeram o alimento espiritual. Então primeiro a água do batismo, depois o alimento espiritual. Se colocar isso no tabernáculo, primeiro passa pelo sacrifício, que é a morte de Cristo, depois a bacia de bronze, que é o batismo, depois lá no lugar santo tem a mesa dos pães com os pães da comunhão, a mesa da comunhão. Então a ceia só pode servir para quem é batizado nas águas. Então os 3 batismos: batismo no Pai é o primeiro batismo, que o elemento é o fogo purificador, que Jesus vai nos purificando. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do seu retorno. Então esse é o primeiro batismo, irmão Fabrício. Onde que está a doutrina dos batismos? Está lá em Hebreus 6,2, doutrina dos batismos. Mas lá em Efésios diz que há um só batismo. Eu estou mostrando aqui para vocês que o primeiro batismo é o batismo no Pai, que o elemento é o fogo. O segundo batismo é o batismo no Filho, que o elemento é o corpo, quando o Espírito Santo nos introduz no corpo. E eu preciso descer as águas para simbolizar o batismo no corpo. Então, nas águas é o símbolo da conversão. A irmã está dizendo aqui, não é este que salva, mas o crer em Jesus. Exatamente, o batismo nas águas é apenas um símbolo do que eu já estou em Cristo. Tá certo? É um símbolo apenas, ele representa, ele tipifica que eu já estou em Cristo. Se eu não tiver a oportunidade de descer as águas, eu estou salvo, porque é o sangue de Jesus derramado quem me salva, quem nos livra. Certo? E o terceiro é o batismo com o Espírito Santo. Certo? E nós temos aqui quantos deuses aqui nós temos? Nós temos apenas um Deus. Porque o Pai, Filho e o Espírito Santo é um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não são 3 deuses, mas um só Deus. Então Efésios está correto. Um só batismo, porque somos batizados em Deus. Por isso que Jesus vai usar, no momento das águas, ele vai ensinar assim, ó: batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que simboliza esses 3 batismos que acontecem conosco. O batismo no Pai, que é com fogo para nos purificar; o batismo no Filho, que é a imersão no seu corpo, é quando eu participo, é quando eu faço parte do corpo de Cristo; e o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento para o salvo. Certo? Vamos lá. Depois, o que eles criam? Um purgatório, que é uma forma de você se redimir. Você vai sofrer um pouquinho, mas depois você vai ser salvo. Então não existe isso, meus irmãos, na Bíblia. Ou nós somos salvos ou não somos. Ou perseveramos até o fim, ou perderemos. Aquele que vencer, infelizmente, terá pessoas que vão perder. Então aquele que vencer. Então se institui a missa. Depois as santas ordens da igreja, que você pode analisar aqui. Então a extrema unção. Então são questões extra-bíblicas. Matrimônio é um sacramento e os padres não poderão casar. Então vocês leiam ali. Penitências, não existe na Bíblia que você faça alguma coisa para ser perdoado dos teus pecados. A única coisa que você precisa fazer é orar, pedir perdão, se humilhar, se arrepender. Só isso. Não existe penitência, não existe pagar tantas rezas. Isto não nos livra do nosso pecado. A única coisa que nos livra do nosso pecado é nos humilharmos, se arrepender. Porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Certo?
Outro ponto, crismas e confirmações, mariolatria, que é a adoração a Maria, a Imaculadas e a evolução doutrinária. Então é muito conteúdo aqui para os irmãos analisarem. Os livros apócrifos, olha os 7 livros apócrifos. Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Então esses livros não estão no cânon judaico, eles não pertencem ao cânon judaico. Nós não encontramos na Bíblia hebraica este livro, então por isso são livros obscuros. E livros 1 Macabeus dá para ter como histórico apenas, mas não como um livro inspirado por Deus, tá certo? Então, e o segundo já é forjado. E depois vem a idolatria, então esse é um grande problema. A idolatria, muitos santos, a idolatria ao Papa, a idolatria à igreja, que eles falam da Santa Igreja, então isso é idolatria. Nós também muitas vezes idolatramos os templos, por isso que Jesus está permitindo tudo isso aí para nós observarmos que o templo não é tudo. Templo não é tudo, não é o único lugar que eu posso adorar a Deus. Então nós estávamos muito confinados nos templos. E Jesus já tinha dito para a mulher samaritana, não é aqui em Jerusalém, não é em Samaria, não é no templo A, não é no templo B, não é no templo C, mas é em todo lugar. Os verdadeiros adoradores têm que estar em todos os lugares. Então o verdadeiro adorador não adora só na igreja, não adora só com o microfone na mão, ele adora em todo o momento. Certo? E depois eles colocam aqui algumas explicações sobre latria, sobre a palavra dulia, que é servir, latria vem de adoração, palavras gregas, tá certo? Adorar e venerar, coloca aqui os significados das palavras e conclui, tá certo? Então nós vemos esses problemas bíblicos. Está travando também para você, irmão João Valdir. Eu vou postar no YouTube depois desse vídeo para nós vermos e nós analisarmos se estiver travando lá, é porque realmente a internet deve estar com algum problema. Aí eu retorno esta aula, porque a aula de vocês ela é mais conteúdo, porém é menos tema, menos assunto. Mas eu vou continuar porque nós já estamos aqui em 50 minutos. Bom, eu vou encerrar esta live, já vou abrir outra para nós ver se melhora isso aí, tá certo? Como nós já terminamos o tema do catolicismo, eu vou abrir outra live aqui para os irmãos.